Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ok, vamos começar com Gálatas, capítulo 5, versículo 18. 1, 2, 3. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Será que alguém pode glorificar o Senhor Jesus Cristo enquanto está a retomar o seu lugar? Glória ao Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a bendita paz do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Estamos a falar sobre o batismo no Espírito Santo, aleluia, que pode também ser chamado de batismo com o Espírito Santo, aleluia. Já sabemos que é diferente do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo nos introduziu ao corpo de Cristo, aleluia. Nos introduziu à membresia, nos introduziu a igreja, que é o corpo místico do Senhor Jesus, que é a igreja universal. Enquanto o batismo com ou no Espírito Santo nos trouxe o derramamento de poder, nos capacitou ou nos trouxe a capacitação para podermos exercer o serviço cristão ou a missão que o Senhor nos deu. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. O batismo do Espírito Santo nos introduziu ao corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo nos trouxe revestimento de poder, capacitação, empoderamento espiritual para podermos servir a Deus de forma eficaz e podermos realizar as missões de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. No primeiro dia nós dissemos o que o batismo no Espírito Santo não é. Os erros que muitas vezes são cometidos quando se refere ao batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Aleluia. No segundo dia nós estávamos a lançar as bases bíblicas do batismo com ou no Espírito Santo. Foi justamente ontem. Agora, hoje quero tratar com os irmãos sobre o falar em línguas estranhas, porque os irmãos já sabem que a primeira evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Aleluia. Ok, glória ao Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4, vou ler apenas o versículo 4, está escrito: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Os irmãos podem ver aqui, quando receberam o batismo no Espírito Santo, o que aconteceu? Eles falavam em línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Está escrito, dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse se também sobre os gentios, porque os ouviam falar em outras línguas ou em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. A primeira evidência de que ou seja, a primeira prova, queria dizer, bíblica,
de que o batismo do Espírito Santo se acompanha com o falar em língua está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, onde acabamos de ler. Mas aqui é praticamente outra evidência, se bem que existem muitas evidências. Aqui já não é no meio dos apóstolos, aqui já no meio dos gentios, no meio de pessoas de outras nações. Pedro, movido pelo Espírito Santo, foi a Cesareia na casa de um centurião. Um centurião era um soldado que dirigia, um oficial que dirigia 100 soldados. Pedro foi orientado pelo Espírito Santo para ir à casa daquele homem centurião que temia Deus, que buscava Deus, se bem que não era judeu, era romano, era estrangeiro. Pedro, quando apresentou o evangelho, quando começou a falar da palavra da verdade, do evangelho da salvação, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que ouviam, todos os gentios, todos que não eram judeus. A Bíblia diz, eles começaram a falar em línguas, porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles, até os da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam com o apóstolo Pedro estavam maravilhados por verem que o Espírito Santo tinha sido dado também aos gentios. Mas o que me importa aqui foi o sinal que se acompanhou com este batismo, o falar em língua. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Os irmãos podem ver isso também em Atos capítulo 19, versículo 6. Está escrito, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aleluia. Aqui já Paulo está em Éfeso, ele se encontra com alguns discípulos de Apolo, que era um dos grandes expoentes do Evangelho, uma pessoa eloquente na palavra de Deus, uma pessoa com profundo conhecimento do reino de Deus, mas ele não tinha o conhecimento do batismo do Espírito Santo. Logo, os seus discípulos também não tinham este conhecimento. Quando Apolo foi para Corinto, Paulo estava em Éfeso. Paulo se encontrou com 12 discípulos de apóstolo, ou seja, de Apolo. Paulo falou com eles sobre o Espírito Santo. Eles foram batizados nas águas, porque o primeiro batismo que eles receberam era o único batismo que eles conheciam, o batismo de João Batista. Paulo explicou que eles precisavam ser batizados no Senhor Jesus para serem introduzidos no corpo de Cristo, e também Paulo impôs-lhe as mãos depois de terem sido batizados nas águas. Eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles falavam em línguas e profetizavam. Então os irmãos podem ver 3 passagens onde o batismo do Espírito Santo é acompanhado com uma evidência exterior física que se chama o falar em línguas. Aleluia. A segunda consideração sobre o batismo, ou seja, sobre o falar em línguas, é que o falar em língua abre porta para outros dons. A primeira consideração que eu trouxe aqui é que o falar em línguas é a primeira evidência do batismo no Espírito Santo. Aleluia. Os irmãos estão comigo? A segunda consideração que eu trouxe aqui sobre o falar em língua é que o falar em língua abre portas. O falar em língua é o caminho para outros dons espirituais. O falar em língua desperta outros dons espirituais. Os irmãos podem ver isso comigo também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. O apóstolo Paulo diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que o apóstolo queria dizer aqui? O apóstolo estava a falar a uma igreja que já tinha sido batizada no Espírito Santo, uma igreja que já falava em línguas. O apóstolo está a exortá-los a
prosseguir agora em profecia. O apóstolo está a falar com os seus interlocutores para despertar agora, já que fala em línguas, que procure agora a profecia, ou seja, que avance agora para outros dons. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Nós podemos ver, aqui estou a dizer que o falar em línguas abre porta para outros dons. Alguém que começa a falar em língua terá, se avançar, terá facilidade para prosseguir para outros dons espirituais. Aleluia. Os irmãos podem ver isso também no dia de Pentecoste, quando eles falavam ou falaram em línguas, eles começaram a dizer maravilhas de Deus. Significa, o falar em línguas abriu porta para eles começar a profetizar as maravilhas de Deus. Os irmãos puderam ver isso também em Cesareia, onde nós lemos em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, o centurião, quando falaram em línguas, começaram também a profetizar. Aleluia. Os irmãos podem ver isso também com os discípulos de Apolo de Alexandria, em Atos capítulo 19, que acabamos de ler, quando eles falaram em línguas, eles começaram também a glorificar a Deus, entraram para outros dons, aleluia, começaram a profetizar, a glorificar a Deus em termos de profecia. Logo, o falar em línguas abre porta para outros dons espirituais, aleluia. A terceira consideração sobre o falar em línguas é que o falar em línguas edifica o crente. O falar em língua edifica o crente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O falar em língua é o único dom espiritual que edifica a si mesmo, que edifica o próprio portador do dom. Vou repetir, de todos os dons espirituais que existem, o falar em língua é o único dom que edifica o próprio portador do dom. Todos os dons que existem, existem para a edificação da igreja. Os irmãos estão comigo? Estou a dizer, todos os dons que existem para a edificação da igreja. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, a parte B, o apóstolo Paulo está a dizer, faças tudo para edificação. Ele está a se referir à profecia. Ele está a se referir a outros dons espirituais. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito, os dons espirituais nos são dados a cada um para o que for útil, para nos tornar útil para a igreja. Significa para edificar a igreja do Senhor. Aleluia. E quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Razão pela qual também o apóstolo Paulo, ele explicava aos seus interlocutores coríntios que ele falava muitas vezes em línguas. Ele falava em língua na sua devoção diária, todos os dias. Muitas vezes o apóstolo Paulo falava em línguas, no sentido de se edificar a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, o apóstolo diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. O apóstolo Paulo tinha mais o hábito de falar em línguas. Aleluia. Por quê? Porque ele acreditava que o falar em língua edificava a si próprio. Aleluia. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, ele ordena não proibir falar em línguas. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Vou repetir. Estou a querer dizer aqui, o apóstolo Paulo falava muito mais em línguas do que todas as pessoas, sobretudo os coríntios. Ele explica-lhe que na sua devoção diária ele falava muito mais em línguas. Ele proíbe também
ou seja, ele ordena não proibir falar em línguas, porque ele acredita que o falar em línguas edifica a si mesmo, edifica a própria pessoa que fala em línguas, enquanto outros dons edifica a igreja. A edificação aqui, quando se fala da edificação, muita gente na igreja pensa que a edificação é alegrar os seus corações. Não é? Quando, por exemplo, alguém diz, essa palavra não me edificou, significa a pessoa quer dizer, essa palavra não me alegrou. Essa palavra não foi de acordo com as minhas expectativas. Não. A edificação no original se refere justamente à construção. Assim como se constrói uma casa, se constrói uma muralha, se constrói um templo. É isso. A edificação no original grego se refere à instrução, se refere à maturidade espiritual. Aleluia. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? É isso, a edificação se refere à construção espiritual, promoção espiritual. Quando uma palavra, uma pregação te edifica, significa que essa pregação está a produzir a maturidade. Aleluia, dentro de nós. Essa pregação está a promover o crescimento espiritual. Ainda que essa pregação não vá de acordo com as tuas expectativas, desde que esta pregação te traga maturidade espiritual, te ensine, te instrui, te traga uma nova informação, te traga uma repreensão, te traga uma instrução, uma educação. Esta pregação está a te edificar. Aleluia. Porque o trabalho da pregação é edificar, o trabalho da profecia é edificar, o trabalho de cura é edificar, o trabalho de palavra de conhecimento é edificar, operação de milagre é edificar, a palavra de sabedoria é edificar. Mas o único dom que tem por missão edificar a mim mesmo é o falar em língua. Todos os dons que posso eu usar, ou você pode usar dentro da igreja ou em qualquer sítio, quando estamos reunidos, tem por finalidade você ser útil à igreja, ao corpo de Cristo, tem por finalidade você edificar aos outros. Eu estou a dizer, os dons foram dados ou têm sido dados para edificar os outros, edificar a igreja. Os dons não têm sido dado para fins interesseiros, ou para fins mercantilistas, ou para fins egoístas ou egocêntricos. Os dons são dados para nós edificarmos aos outros. Aleluia. Tudo que o Senhor nos dá como dons espirituais é para fortalecer os outros, é para criar, produzir maturidade aos outros, é para consolar os outros, é para trazer maturidade aos outros, à igreja, ao corpo de Cristo. Mas quando estou a falar em línguas como um dos sinais ou primeira evidência do batismo do Espírito Santo, estou a me edificar a mim mesmo, estou a trazer maturidade para mim mesmo, estou a trazer consolo para mim mesmo, estou a trazer instrução para mim mesmo, estou a promover o meu crescimento espiritual. Estou a dizer, o falar em línguas é o único dom espiritual de todos os dons espirituais mencionados na Bíblia que edifica o próprio portador do dom. Estou a orar nesta noite que o falar em língua seja despertado na tua vida, para que você seja edificado. Quem fala em língua não precisa de uma outra pessoa para lhe consolar. Quem fala em língua não precisa de uma outra pessoa para lhe fortalecer. Quem fala em língua não precisa de uma outra pessoa para enxugar as suas lágrimas. Quem fala em língua se consola a si mesmo. Quem fala em língua se instrui a si mesmo. Quem fala em língua se promove a si mesmo. Quem fala em língua se fortalece a si mesmo. Quem fala em língua traz maturidade espiritual para si mesmo. É a razão pela qual nesta noite estou a orar que a igreja não proíbe falar em língua, também a igreja possa evidenciar o falar em língua, que cada um de nós possa receber o falar em língua no sentido de se edificar, mesmo quando não houver ninguém para te edificar. Você falar em língua pode se edificar a si mesmo. Estou a dizer, você falar em língua vai se edificar a si mesmo. Aleluia.
Existem pessoas na fé. Espera alguém para lhe levantar. Espera alguém para lhe consolar. Não estou a vir na igreja porque não me visitar. A pessoa... Não, eu fico muito admirado, mana Delfina. Mamãe Sephora, mais velhos que estão aqui, eu fico muito admirado. Que alguém que já está na fé há muito tempo, não vem porque não está vendo, não me visitar. Mas será que mesmo para você entrar no céu, pessoa tem que te visitar? Para você estar em comunhão com o Senhor Jesus, pessoa tem que te visitar. E o pastor que ele visita? Não há ninguém aqui que conheça a minha casa. De noite fico com muitos problemas, muitos ataques, muitos combates. De dia, muita calúnia, muita fofoca. Muitas vezes dá-me vontade de fugir, dá-me vontade de não passar por uma rua, dá-me vontade de não pregar mais. E quem me edifica a mim? O Espírito Santo me edifica quando estou a falar em línguas. O Espírito Santo me consola quando estou a falar em línguas. O Espírito Santo promove o meu crescimento quando estou a falar em língua. Quanto mais falo em língua, mais cresço. Quanto mais falo em língua, mais avanço. Quanto mais falo em língua, mais, aleluia, me animo. Quanto mais falo em língua, mais me alegro. Mesmo quando alguém não quer me ver avançar, falando em língua vou avançar. Mesmo quando alguém me calunia, falando em língua vou me consolar. Mesmo quando alguém está me injustiçando, falando em língua, vou ultrapassar essa situação. Mesmo quando a minha esposa não quer nada fazer por mim, falar em língua, vou continuar a avançar. Mesmo quando vocês me abandonam hoje, falar em língua, vou continuar a pregar. Porque falar em língua edifica a si mesmo. Que acredita, diga, vou falar em línguas. Ajuda-me a dizer aqui esse lado, não seja vítima de ninguém. A salvação é individual. O reino do céu também é individual. Diga, não espera ninguém te visitar. Não espera ninguém contribuir. Não espera ninguém te elogiar. Não espera ninguém te encorajar. Encoraja-te a ti mesmo, falando em línguas. Vocês podem me fofocar. Vou xandabarobo. Estou avançando. Aleluia. Vocês podem me fugir. Vou racossonda. Vou me encorajar. Vou avançar. Vocês podem, aleluia, não dá dízimo. Vou racassandaba. Vou avançar. Aleluia. Oh, alguém pode não me amar. Vou falar em língua. Vou me amar. Oh, será que alguém quer entender? Diga quem está lá, não espera ninguém te amar, não espera ninguém te apreciar, não espera ninguém te motivar. Fale em línguas, vai se motivar, vai se amar, vai se consolar e vai avançar. Acabou nessa igreja esse negócio, não me visitaram. Você não é vítima de ninguém. Aleluia. Não te visitaram, acabou. Avança o teu caminho, por favor. Não te deram, avança o teu caminho. Não te ajudaram, avança no teu caminho. Aleluia. Será que alguém está entendendo? Diga que essa não seja vítima de ninguém. O caminho é para frente. Edifica-te a ti mesmo e avança. Estou a dizer, avança. Ainda que caia, fale língua, vai avançar. Ainda que cometa um erro, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para quem está a se rir, não olha para quem viu o teu pecado. Fale línguas e avança. Aleluia. A quarta consideração, aleluia, o falar em língua é um meio sobrenatural de comunicação. Comunicação do crente a Deus é um meio sobrenatural de comunicação. Através do falar em língua, nos comunicamos com Deus sobrenaturalmente. É uma comunicação direta. O falar em língua, você não passa por ninguém, você passa diretamente. Aleluia. Será que alguém está entendendo?
Estou a dizer, o falar em língua é uma linha direta de comunicação. O falar em língua, você não precisa de código, você não precisa do número de telefone. Diretamente diretamente está chegando, diretamente. Oh, aleluia. Porque a língua dos anjos não é a língua dos homens, não é a língua dos humanos, não é a língua que precisa da interpretação de Deus. Aleluia. E a língua que o Espírito Santo leva diretamente ao trono de Deus. Quem fala em língua não ora segundo a sua vontade. Quem fala em língua não comunica segundo o seu pensamento. Porque o apóstolo Paulo diz: o pensamento fica infrutífero. Quem fala em língua diretamente se comunica com Deus, porque está a falar segundo o pensamento de Deus, está a falar segundo, aleluia, aleluia, o suspiro de Deus, segundo a linguagem de Deus, segundo a comunicação de Deus, segundo o entendimento de Deus. Aleluia. O demônio não ouve, aleluia, a oração é falar em língua. Quando você requer segredo, fale em língua. Nem pessoa que está ao teu lado, nem sequer o diabo vai ouvir o que você está dizendo. Apenas Deus sabe o que você está dizendo. Estou a dizer, apenas Deus sabe a tua intenção, conhece o teu sentimento, conhece a tua vontade. Aleluia, apenas Deus sabe, aleluia, descodificar o falar em língua. Quando você requer segredo, faça o quê? Fale em línguas. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém, aleluia, o entende. E espírito fala de mistérios. Ninguém entende quem fala em línguas. Vão te achar de maluco, mas você fala em línguas. Aleluia. Vão te achar de bobo, você fala em línguas. Ninguém te entende. Nessa igreja ninguém vai proibir o falar em língua, desde que seja feito decentemente e em ordem. Aleluia. Você fica à vontade, fala em línguas. Quando está triste, fala em línguas. Quando, aleluia, será que alguém está entendendo? Quando está em depressão, fala em línguas. Quando há muitos feiticeiros à tua volta, oh, não vão roubar a tua bênção, não vão descodificar, aleluia, teu desejo. Quando há muito cadiampemba, faça o quê? Fale em línguas. Se é comunicação direta, mas também comunicação de maravilhas. No falar em língua expressa-se maravilhas. Em Atos capítulo 2, versículo 11. Quando, aleluia, será que os irmãos estão comigo? Está escrito: todos, aleluia, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Os que estavam lá, todos os povos da diáspora que estavam em Jerusalém naquele dia de Pentecostes, os judeus que vieram de fora, cada um com a sua língua, estavam a ouvir os apóstolos, os discípulos, os 120 que receberam o batismo do Espírito Santo, falando, aleluia, nas suas próprias línguas, glorificando a Deus, falando das maravilhas de Deus. Quem fala em língua está a comunicar as maravilhas de Deus. Aleluia. O falar em língua comunica na dimensão espiritual. Quem fala em língua comunica numa alta dimensão. Estou a profetizar nesta noite alta dimensão na tua vida. Estou a dizer alta dimensão na tua vida. Você já não vai operar, aleluia, no natural. A partir de agora, recebendo o batismo no Espírito Santo, você vai operar numa alta dimensão. Estou a dizer, você vai operar numa alta dimensão. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque eu sei orar em língua estranha. Aleluia. Será que os irmãos estão entendendo?
Estou a dizer, o apóstolo está a dizer, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Significa, não estou a orar segundo a minha vontade, não estou a orar segundo o meu impulso, não estou a orar segundo a minha ansiedade, não estou a orar segundo, aleluia, o meu pensamento. O meu espírito fica infrutífero ou sem fruto, aleluia, porque estou numa dimensão espiritual, numa alta dimensão. O Senhor está mandando de novo dizer a alguém: a partir deste mês de Pentecostes, essa igreja tem que entrar numa alta dimensão. A partir de hoje, você tem que operar numa alta dimensão. Você não entendeu? Estou a dizer, a partir de hoje, quer em casa, quer na igreja, quer em outro sítio, você já não vai operar, aleluia, no natural. Você vai operar numa alta dimensão. Você não entendeu? Estou a dizer, mesmo de noite, alta dimensão. No local do trabalho, os que fazem noite, você pode estar lá toda noite, numa alta dimensão. Os que trabalham de dia, você pode estar a trabalhar numa alta dimensão. Os que vendem, mesmo na praça, alta dimensão. Os que estão na escola, alta dimensão. Os que estão no hospital, alta dimensão. O médico está te atender, alta dimensão. Será que alguém está entendendo? É só dizer que está conduzindo carro, alta dimensão. Tudo que você tiver a fazer, alta dimensão. As mamães que trabalham em casa, está varrer, está na alta dimensão. Está cozinhar, está na alta dimensão. Porque não é a tua mente que ora, não é, aleluia. Oh meu Deus, será que alguém está entendendo? Não é o teu entendimento que expressa inteligivelmente a palavra, é o teu espírito, aleluia, que fala diretamente segundo a vontade de Deus. Quem acredita, diga alta dimensão. Aleluia. Alta dimensão. A partir de hoje, gosta da alta dimensão. Aleluia. Nessa alta dimensão, estou a vos dizer sempre, não é preciso mudança, nessa alta dimensão, você não precisa de mudança, porque não é carro manual. Nessa alta dimensão, você arranca, já te avança. Tudo depende de ti. É só dizendo falar em língua, tudo depende de ti. Será que alguém está entendendo? Oh meu Deus, estou a dizer, no falar em língua, tudo depende. Basta você arrancar, se pisar, você pisa até avançar. Se você pisar forte, te avança forte. Se você reduzir, também vai reduzir. Estou a dizer, nessa alta dimensão, você não precisa de mudança. É só pisar, está avançar. Estou a arrancar, estou a dizer, alta dimensão. Se acredita, diga alta dimensão. Deixa ali à vontade. O Espírito Santo está batizado. Aleluia. A quinta consideração, e com falar em língua, é o meio de louvar e adorar a Deus. Aleluia. Por meio das línguas estranhas, adoramos a Deus, louvamos a Deus. Aleluia. Em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei no Espírito, também orarei com o entendimento. Será que os irmãos estão comigo? Vou repetir. Que farei, pois? Orarei aleluia, com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Cantar com entendimento é usar palavras inteligíveis. Cantar com o Espírito é cantar no falar em línguas. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 11. Já lemos isso. Quando os discípulos falavam em língua, eles glorificavam a Deus. Aleluia. Diziam maravilhas de Deus, grandezas de Deus, magnificavam a Deus através do falar em línguas. Já lemos também Atos capítulo 10, versículo 46, na casa do centurião.
de Cesareia, Cornélio, quando receberam o batismo do Espírito Santo, eles também, aleluia, faziam, celebravam, falavam maravilhas de Deus, aleluia. Será que alguém está a entender? Glória ao Senhor Jesus. Uma última consideração quanto ao falar em línguas, e que o falar em línguas é um sinal não para os fiéis, um sinal para os infiéis, um sinal não para os crentes, um sinal para os descrentes. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vou explicar. Quando alguém fala em línguas, essa pessoa está, aleluia, está pelo Espírito Santo a demonstrar o poder de Deus. Porque os incrédulos, os infiéis que ouviram no dia de Pentecoste pessoas a falar em línguas, estou a citar aqui Atos capítulo 2, versículo 11 e 12, eles ficaram admirados, maravilhados por ouvi-los falar em línguas. Razão pela qual o apóstolo Paulo está a dizer aqui, é sinal para os que não creem. Quem fala em línguas, se tiver lá pessoas que não creem, e que essas pessoas estão a ouvir o Espírito Santo miraculosamente está a trazer essa interpretação para eles, eles vão ficar maravilhosos ou maravilhados, porque vão compreender o poder de Deus. Aleluia. Mas o que me interessa aqui para terminar, não apenas o falar em línguas. O que me interessa aqui, amados irmãos, para além de falar em línguas, aleluia, nós temos que buscar o que se chama a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Quando falamos em língua, estamos cheios do Espírito Santo. Mas essa plenitude do Espírito Santo deve prosseguir. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Estou a dizer, falar em línguas pode prosseguir em dons espirituais. Mas falar em línguas, quando estamos cheios do Espírito Santo, deve prosseguir para a plenitude do Espírito Santo. Será que os irmãos estão entendendo isso? É o que me interessa. Você pode se esquecer de tudo o que eu disse aqui. Lembra-te dessa coisa que eu estou a dizer aqui. Onde nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Está escrito, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. Será que os irmãos estão entendendo? Quando estamos cheios do Espírito Santo, ao falar em línguas, nós recebemos o poder de Deus. Nós recebemos a capacitação para fazer as coisas de Deus, para servir a Deus, para nos envolver na missão. Mas quando prosseguirmos todos os dias na plenitude do Espírito Santo, nós recebemos a direção de Deus. Sabe que os irmãos entendem isso? Estou a dizer, para além do falar em línguas, o crente deve ser guiado pelo Espírito Santo. Como é que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Efésios capítulo 5, aleluia, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Será que os irmãos estão a entender? Falar em línguas não significa que uma pessoa é espiritual. Falar em línguas não significa que uma pessoa vai fazer absolutamente a vontade de Deus. Existem pessoas que têm poder de Deus. Existem pessoas que têm a virtude de Deus. Existem pessoas que têm dons espirituais, mas que têm usado esses dons espirituais no sentido errado. Que têm usado esses dons espirituais para destruir os outros, para extorquir os outros, para estragar a vida dos outros, para manipular os outros, para pisotear os outros, para os seus próprios fins. Têm usado os dons espirituais para autopromoção, para vanglória. Têm usado os dons espirituais de forma egocêntrica. Aleluia. Razão pela qual o crente deve buscar uma outra dimensão. Não só a dimensão do batismo do Espírito Santo. O crente deve buscar a dimensão da plenitude do Espírito Santo. Existem pessoas que têm tudo de Deus, poder de Deus, mas que não tem a plenitude do Espírito Santo. Aleluia.
Quando o apóstolo Paulo está a dizer aqui, não vos embriaguei com vinho em que há contenda. Ele está a dizer aqui, não se deixe levar pela carne. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. Não se deixe levar pelos desejos deste mundo, pelos prazeres deste mundo. Antes, pelo contrário, vocês busquem a plenitude, o enchimento com o Espírito Santo. É o enchimento com o Espírito Santo todos os dias que vai nos livrar da carne, que vai proteger o nosso batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo esfria. O falar em língua pode esfriar. A profecia pode esfriar. Os dons, outros dons de poder, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagre, pode esfriar onde não há plenitude do Espírito Santo. O falar em língua acontece uma só vez. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, queria dizer, acontece uma só vez. O crente vai falar em língua, vai desenvolvendo outros dons, mas o que vai fazer com que o crente avance em outros dons, avance no sentido de agradar a Deus, no sentido da direção de Deus, no sentido da vontade de Deus, será a plenitude do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é posicional. O batismo do Espírito Santo é objetivo. Mas a plenitude do Espírito Santo é uma tarefa diária. Todos os dias. Todos os dias. O crente deve fazer isso. Isso é um trabalho contínuo. É um trabalho constante. Porque o batismo do Espírito Santo pode esfriar. O batismo do Espírito Santo pode se apagar. O batismo do Espírito Santo a pessoa pode não viver os efeitos. Existe pessoa que já tinha sido batizada pelo Espírito Santo, mas perderam esse mover. Mas quando alguém, depois do batismo do Espírito Santo, continua a buscar a plenitude do Espírito Santo, essa pessoa vai proteger o seu batismo no Espírito Santo. Será que alguém está entendendo isso? E essa pessoa, a vantagem da plenitude do Espírito Santo é que nos torna agradável a Deus. A vantagem da plenitude do Espírito Santo é que nos levará sempre para a direção de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo será potenciada, será capacitada a fazer a vontade de Deus, mesmo quando for difícil, mesmo quando humanamente for impossível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não lutará pela sua própria vontade, lutará pela vontade de Deus. Eu estou a dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo não trabalhará, não usará o seu dom para os fins mercantilistas, não usará os seus dons para se apropriar, para alcançar os seus objetivos, alcançar as suas ambições. Uma pessoa cheia do Espírito Santo colocará os seus dons à disposição da igreja. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo colocará todos os dons espirituais que o Senhor tem lhe dado para o serviço, para a edificação, para a construção, para a instrução, para a maturidade, oh aleluia, da igreja. Estou a dizer, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Pergunta-me, pastor, por quê? Porque os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, e sobre essas pessoas não há condenação. Os que são guiados pelo Espírito Santo serão grandes lá nos céus. Os que são guiados pelo Espírito Santo serão reconhecidos como filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito Santo terão equilíbrios. Diga comigo, equilíbrios. Aleluia. Existem pessoas que são poderosas nos dons espirituais, mas que são também poderosas no pecado. Existem pessoas, tal como impõe as mãos sobre as pessoas até a cair, tal como expulsa demônio, tal como, aleluia. Porque o dom espiritual não significa que você e eu somos espirituais, porque dom é graça. Será que alguém está entendendo? É de favor. Aleluia.
O dom espiritual não tem preço, mas a plenitude do Espírito Santo tem preço. Tem preço no jejum, tem preço no temor a Deus, tem preço no sacrifício, tem preço de buscar, tem preço de avançar, tem preço de aprofundar, tem preço. Será que alguém está a entender? Estou a dizer, o dom espiritual é cariz, é de favor, é de graça, aleluia. Mas a plenitude do Espírito Santo requer o teu esforço, a plenitude do Espírito Santo requer a tua dedicação, a plenitude do Espírito Santo requer esvaziamento, a plenitude do Espírito Santo requer você se apagar para deixar o Espírito aparecer, a plenitude do Espírito requer você recuar para deixar o Espírito passar à frente. Só dizer, a plenitude do Espírito Santo requer você descer para o Espírito subir, a plenitude do Espírito Santo requer você fazer sacrifício, você colaborar. Estou a levantar a minha mão direita, aleluia. Estou a orar nesta noite que não sejamos apenas uma igreja poderosa, mas que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Que não sejamos apenas uma igreja que expulsa demônio, que não sejamos apenas uma igreja que profetiza, que não sejamos apenas uma igreja que busca o falar em língua, os milagres, que sejamos uma igreja que ama Deus, que sejamos uma igreja que é dirigida pela vontade de Deus, que sejamos uma igreja que vai entrar no céu. Quem acredita diga, eu estou cheio do Espírito Santo. Se acredita, receba a plenitude. Receba a plenitude do Espírito Santo. Fica em pé, receba a plenitude para proteger a tua língua, para proteger o teu batismo, para proteger o teu dom. Aleluia, receba a plenitude. Bate a palma, começa a orar. Ora pela plenitude. Diga, Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, capacita-me. Espírito Santo, habilita-me. Espírito Santo, empodera-te de mim. Enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me, ora, 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 ora.